Bom dia, alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai trabalhar sobre a ética budista. Para entender a ética budista, vamos trabalhar alguns conceitos que encontramos dentro do budismo. O primeiro e principal é o seu fundador, né, que é Siddhartha Gautama, conhecido também como Buda, que foi um príncipe indiano, né, que passou muitos anos no convívio do seu próprio castelo, né, e um certo dia, contra a vontade de seu pai, resolveu sair desse castelo e perambular pela cidade, né, que o circunscindava aquele castelo. E lá ele viu muitas coisas que não faziam parte da sua realidade, como sofrimento, fome, doenças. E visto aquilo, ele entendeu que a sua vida era uma vida muito superficial, porque era uma vida de riquezas, e na qual ele não tinha essa outra visão, desse outro sentimento ruim. E a partir disso, ele decidiu abandonar tudo que tinha no seu castelo, suas riquezas, a vida, vamos dizer assim, toda aquela vida luxuosa, para virar um andarilho, né? Para ter intimidade com esses outros sentimentos que circuncidavam a sociedade que vivia em torno do seu castelo, né? E com isso ele entendeu a essência humana, né? E o sofrimento, os desejos, as angústias, né? Coisa que na vida que ele tinha no castelo ele não tinha contato. Ele entendeu que aquela vida regada a privilégios era uma vida de superficialidade. Então ele precisava entender, né, o que o que o ser humano sentia de mais íntimo, que eram os seus sofrimentos e os seus desejos. Dentro do budismo, a gente vai encontrar uma lei denominada de causa e efeito, que é comumente conhecida como o karma. Então, essa lei de causa e efeito está relacionada às nossas ações no presente. Aquilo que eu faço no presente é aquilo que eu vou colher no futuro. E esse karma ele é coletivo. Todo ser humano vai ter um karma em sua vida. Então, porque vai depender da minha ação. O que eu ando fazendo, praticando hoje é o que vai se refletir no futuro. Se eu fizer coisas boas, eu colherei coisas boas. Se eu fizer coisas ruins, assim também colherei, porque tanto a ação como a intensidade é a mesma. Dentro do budismo também a gente vai encontrar a roda da vida, ou a roda do renascimento, ou a roda da samsara. O que é essa roda da vida? É um movimento cíclico. É como eu estou falando, o que eu fizer hoje vai refletir no futuro. E sempre numa forma cíclica, porque o que eu faço hoje volta para mim. As coisas boas que eu pratico hoje vai voltar no futuro para mim. Então o budismo está sempre ligado a um movimento cíclico, não é um movimento contínuo, né, que algumas religiões a gente aprende, como a religião cristã, que a gente nasce, cresce, se desenvolve, se casa, quer se reproduzir e morre e vai para a vida eterna, né? E não retorna, porque só no cristianismo a gente vai ter o processo de ressurreição. Então você morre e vai para o céu. No budismo a gente vai ter o processo de reencarnação. Então, eu venho ao mundo, pratico as minhas ações, morro e dependendo do que eu faço, eu volto para ele novamente. Então é um movimento cíclico, que a gente vai chamar também de movimento de reencarnação, ou propriamente a reencarnação. Dentro do budismo, a reencarnação ela é muito comum. Então é preciso que você tenha um processo de desenvolvimento espiritual muito grande para que você desentrelace dessa roda de movimento e você consiga parar o ciclo de reencarnação. Porque como é algo natural e o ser humano ele sempre está propício às ações boas e más, está interligado ao processo de reencarnação. Eu preciso ser um ser humano muito iluminado ou um ser humano que tenha se desligado totalmente das coisas carnais desse mundo para que eu não venha mais reencarnar. Porque a reencarnação ela está sempre ligada ao desejo, à forma do que eu desejo, aquilo que eu desejo e ao sofrimento. Quando eu desligo disso, eu consigo atingir o ponto de iluminação. Então não vou reencarnar mais porque eu virei um ser iluminado, entenderam? Então vamos lá para a ética budista. Buda, né, vai dizer que existe um caminho do meio, que existe uma linha, nessa linha existem as extremidades com sentimentos que são sempre em excessos. E o correto é a gente ficar no meio e evitar as extremidades.
Então aqui, para explicar a vocês, eu coloquei o caminho do meio e coloquei essa reta como se fosse a vida. Nessa reta a gente vai ter um ponto, que é os excessos, que são os prazeres, né, a extravagância, aquilo que é tido em muito excesso, e na outra ponta eu vou botar a negatividade, que são os sentimentos ruins que a gente cultiva. Então, entre o excesso do prazer e, vamos dizer assim, da negatividade, eu tenho que possuir o caminho do meio, aonde eu vou fugir do excesso e eu também vou fugir da negatividade. E vou me manter no meio, porque o meio é o equilíbrio dos sentimentos extremos, né? E aqui eu vou alcançar essa iluminação que eu falei para vocês, que é o caminho do meio ou iluminação, na qual, através dessa prática, eu vou fugir do ciclo de reencarnações e me tornar um ser iluminado. Mas isso, pessoal, requer muito, vamos dizer assim, requer que você renasça várias vezes para que você aprenda a ter esse caminho e praticar todos os dias. Então vamos lá. Buda deixou na ética budista 8 caminhos. Quais são eles? Primeiro, compreensão correta. Segundo, pensamento correto. Terceiro, palavra correta. Quarto, ação correta. Quinto, modo de vida correto. Sexto, esforço correto. Sétimo, atenção correta. E oitavo, concentração correta. Buda vai dizer que através desse caminho do meio e dessas 8 situações, a gente pode alcançar, vamos dizer assim, a iluminação e assim viver no caminho do meio e atingir essa iluminação tão alcançada. Todos esses 8 caminhos vai nos distanciar de todo sofrimento e de todo desejo, porque a causa das reencarnações e das ações más ou boas é justamente o desejo e o sofrimento, as angústias, os sentimentos ruins que permeiam a humanidade. Então, através desse comportamento, dessas 8 ações, eu vou alcançar o caminho do meio, que para Buda é o caminho da iluminação, e me distanciar desse processo de reencarnação, ou desse processo de produção de desejo e acúmulo de sofrimento, porque aquilo que eu tenho desejo, aquilo que eu fabrico desejo, e às vezes eu não alcanço aquilo que eu queria, então eu passo a sofrer porque eu não tenho aquilo que eu desejei. E esse é um processo que vai deteriorando a alma e o pensamento humano, segundo a ética budista. Então, através desses comportamentos éticos dentro do budismo, eu alcanço, vamos dizer assim, o caminho do meio ou a iluminação e passo a ter uma vida mais tranquila, uma vida onde os processos de sofrimento eles são evitados e o processo de desejo também. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, tá bom? Tenham um bom dia.